Fala não, graças a Deus que ela conseguiu eu. Estenda a mão para cá, abençoa a família da Mila, a minha família, em nome de Jesus. Tati, amém, Jesus, que alegria estarmos nesse lugar. Nós estamos aqui reunidos no seu nome e o Senhor já se manifestou aqui com a sua doce presença. Jesus, obrigada pela vida da Edmila, do Júnior, do Suyan, da Antonella, dessa casa sacerdotal, Deus, que tem servido ao Senhor com alegria e que tem nos abençoado grandemente. Pai, a Mila é um ramo frutífero e nós queremos comer do fruto que ela vai trazer essa noite. Nós a abençoamos e declaramos, Deus, que ela seja a boca do Senhor para trazer aquilo que está no coração do Senhor para a sua igreja. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É com grande prazer, né, estar aqui mais uma noite, trazendo a palavra do Senhor. E a Tati orou exatamente a minha oração nesses últimos dias ao estudar a palavra, que eu queria muito aqui que vocês nem me enxergassem nesse lugar, nem escutassem a minha voz, mas que vocês pudessem realmente escutar a palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele tem colocado no meu coração nesses últimos dias, porque ao longo de começar a estudar a palavra, por isso é muito interessante quem tem o hábito de ler, também ter o hábito de estudar. Porque quando a gente corre os olhos na Bíblia e a gente faz uma leitura, ela, claro, vai estar edificando o nosso espírito, vai estar edificando as nossas vidas. Mas quando você se dispõe a estudar profundamente o que é falado ali, você vai extrair tantas coisas. E compartilhando ainda com o Juninho, eu não costumo nem conversar com ele, porque a minha cabeça não acompanha dele. Ele vai num nível assim, ele dá uma volta, eu prefiro não conversar. Mas acabou que estudando essa palavra, nasceu uma outra palavra que eu deixei guardada. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar? Porque eu já estou ficando perdida de tantas coisas que Ele falou e me ministrou. E a gente tem vivido coisas grandiosas. O Brandão estava aqui semana passada. Quem teve a oportunidade de estar aqui, viu como foi poderoso. E ele falou algo que fiquei meditando durante a semana. Que foi que Jesus, somente Ele, é capaz de tocar em lugares e em feridas onde ninguém quer. E os milagres de Jesus é exatamente isso. Pessoas vão encontrando com Ele ao longo do caminho feridas, machucadas, e somente Ele está disposto a tocar. Somente Ele está disposto a curar. Então a gente vai estar seguindo essa linha. E eu vou pedir a minha amiga maravilhosa para estar abrindo o texto de Mateus 15. A gente vai estar lendo do versículo 21 ao 28. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se à região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel? A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia! Quanta coisa em um texto. Eu queria que vocês falassem com o irmão que está do seu lado. Nem tudo que começa ruim. Fala com vontade, gente. Vocês vieram para o culto de milagre de Jesus. Vamos lá. Nem tudo que começa ruim vai terminar assim. Aleluia. Às vezes o cenário que a gente vai encontrar coisas ruins. E a gente vai falar: isso não tem mais jeito. Isso não tem mais solução. E era o caso dessa mulher.
Essa mulher cananeia, ela era grega, vivia ali numa região pagã, adoravam outros deuses, outras imagens. Eles faziam ali esculturas para si e eles criam verdadeiramente que aquelas imagens estavam ouvindo. Mas nós sabemos que a palavra nos afirma que nada mais eles eram do que estátuas. Que eles tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham bocas, mas não falavam. Porém, essas estatuetas que eram feitas, o diabo, os demônios recebiam essas adorações. Eles acreditavam que realmente eram deuses ali. Porém, essa adoração, quem recebia essa adoração eram esses demônios. E através de pactos, através de consagrações, a filha, que de repente nem nada tinha feito. Por isso que é importante vocês, pais, estarem aqui hoje. Consagrando a casa de vocês, consagrando o lar de vocês. E o que aconteceu? Tem algumas versões que fala endemoninhada. Eu não sei se na Bíblia de vocês fala. E isso fala que era um ninho de demônios. Então você imagina o quanto aquela menina não estava perturbada. A versão eu comecei a estudar e eles falavam que essa menina não tinha mais que 15 anos. Então você imagina comigo, com o coração agora quebrantado, uma menina de menos de 15 anos, se mutilando, sem dormir, gritando. E a mãe o tempo todo tentando intervir com aquela situação e não sabia mais o que fazer. Nós sabemos que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Esse texto, nós sabemos que o contexto vai falar sobre o falso pastor. Porém, Satanás e seus demônios agem assim na vida das pessoas. E com essa menina, era exatamente onde ele estava agindo. Ele tentou primeiro matar, mas ele não conseguiu, porque a palavra fala que ela estava lá. Ele tentou roubar, mas ele também não conseguiu. Então ali ela estava no terceiro estágio, que era o estágio da destruição. Eu queria que vocês olhassem agora para vocês, para a sua casa, sua família, e você enxerga algum cenário de destruição? Algum cenário que você deixou, esse sonho meu já foi destruído. Eu não vou conseguir mais realizar esse sonho. O meu casamento não tem mais jeito, ele está destruído. Os meus filhos jamais vão estar aqui servindo ao Senhor, não tem mais jeito. Mas eu venho afirmar para vocês que tem jeito. Tem jeito. Por favor, abre para mim em 1 João, versículo 3, capítulo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É nessa palavra que nós vamos nos afirmar. É nessa palavra que nós precisamos crer. Que se há áreas na nossa vida financeira não vai para frente, nós não conseguimos cumprir com os compromissos financeiros, nós caímos por terra em nome de Jesus, porque Ele veio para destruir as obras de Satanás. Eu queria que vocês repetissem comigo 3 palavras que nós vamos estar aprendendo com essa mulher de uma região pagã. Uma mulher idólatra. Todas as pessoas têm algo a ensinar para a gente. E a gente tem tantas coisas para aprender com essa mulher hoje. E eu quero que realmente todo mundo venha sair, assim como eu, impactado com ela. Que é, resista. Vamos lá, 1, 2, 3 e... persista. E não desista. Desistir nunca vai ser uma opção para nós. Nunca. Nós que cremos nessa palavra, que vemos grandes milagres acontecer, nós sabemos que nosso Redentor vive, então nós não podemos desistir. Eu queria que a Fê voltasse lá no livro de Mateus 15. Quem tiver com a Bíblia pode continuar com ela, porque a gente vai caminhar aí ao longo de toda a ministração. E logo no início fala, partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Algumas versões gritava. Você imagina o desespero daquela mulher gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas por que misericórdia dela? Que quem estava terrivelmente endemoniada era a filha. Uma mãe, um pai, sabe, que o sofrimento do filho, ao ver o seu filho passar por alguma coisa, é como se a gente estivesse sangrando por dentro. Essa ministração me ministrou tanto, porque, como vocês sabem, talvez as pessoas de casa não, e talvez essa palavra vai chegar a uma mãe atípica como eu sou. O meu filho é autista, grau 3 suporte, e por vezes ele teve crises. E ele não é de agredir ninguém, mas ele se autoagredia. E eu chorava tentando impedir de alguma forma, e segurava e abraçava para que as agressões viessem em mim e ele não se machucasse. E é exatamente como eu vejo essa mulher aqui. Essa mãe se colocando na frente daquela mulher querendo se matar, tirando a sua própria vida, se mutilando. E ela: não, eu não posso deixar. Eu não posso permitir que a minha filha se machuque. Então ela tinha ali um estado de emergência. Ela pedia ali socorro. E ao encontrar Jesus, ela vê a oportunidade. Todos os dias nós que caminhamos com Jesus, nós temos oportunidades. Essa mulher teve uma. E ela falou: eu não vou perder. Eu não vou perder a oportunidade que eu tenho. E todos os dias você tem oportunidades e você perde. Você perde de gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajude na minha aflição. Por quanto tempo você tem deixado de ir no seu secreto, de conversar com o Senhor e declarar que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu dono, filho de Davi? Nesse momento, ela faz algo já sobrenatural. Ela não só reconhece a soberania de Jesus, como ela faz algo. Ela não era judia, ela era gentia. E como ela tem essa visão de quem ele é. Lá em Isaías vai falar que o Messias viria da descendência de Davi. E o que ela grita? Senhor, filho de Davi. Ela reconhece: você é o Messias. Você é quem veio para me salvar. Você é quem veio para salvar a minha filha. Porém, tudo está parecendo lindo. Ela encontrou quem ela precisava. Só que, infelizmente, as coisas não são fáceis. Não é verdade? As coisas nem sempre vão ser como a gente pensa, como a gente espera. E logo em seguida, pode passar um. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Há versões que falam: não te respondeu palavra. Tudo que ela mais queria naquele momento era: oi, claro, sua filha seja curada. Mas não. Ele olhou e falou. Não falou palavra. Nesse momento, esse silêncio deve ter sangrado ela por dentro. Deve ter feito ela pensar 1000 coisas. Mas ela estava num estado de emergência. Eu queria que vocês repetissem emergência com muita força. Vamos de novo. Emergência. Emergência. Se você está com um filho doente, se você está precisando de socorro, você chega na emergência com o seu filho, você chega desesperado e a pessoa chega para você da recepção e fala: preencha a folha. Você vai falar: você tá sem condição? Eu estou com meu filho aqui desesperado, eu estou numa emergência. Eu preciso que isso aconteça agora. Fala comigo, pelo amor de Deus. Chama um médico. Mas não, ali ele não falou palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Talvez as pessoas que você acha que vão te impulsionar, talvez as pessoas que você acha que vão te levar para uma direção, elas se despedem. Porque o problema dela não é o seu.
o fardo que ela carrega não pesa nos seus ombros. Tem um ditado muito antigo que fala que só sabe o calor da panela a colher que mexe dentro dela. Então só sabe a sua dor, o seu sofrimento, você que passa. Então as pessoas têm olhado muito e falavam, depressão hoje em dia é frescura. Autismo, todo mundo hoje em dia é autista. A sua dor vai parecer frescura para alguém, mas só você sabe o peso dela. Só você sabe o quanto te dói. Só você sabe o que é tentar dormir e não conseguir. Só você sabe o que é você querer pagar uma coisa e você não conseguir arcar. Só você sabe o que é esperar o marido chegar em casa e ele não chegar. E quando ele chegar, ele está bêbado. E sabe o que é triste disso tudo? A gente não pode se acostumar com a situação. E ao longo do tempo, é algo que a gente precisa muito vigiar, é o comodismo. Porque a gente também se acostuma com as coisas ruins. Uma mulher que tem um marido que chega bêbado em casa, ela já sabe que deu ali 10, 11 horas, ele não vai chegar, ela deixa um balde ali, que se ele vomitar, ele vai vomitar no balde. Isso é um costume. Ela deixou de crer na melhora dele, ela deixou de crer que ele será liberto daquilo. Uma pessoa que crê que o casamento dela não vai ter mais jeito e ela se junta com aquela amiga fofoqueira que vai falar, larga mesmo. Larga ele não presta, não vale nada, ele nunca vai mudar. Não, ele vai mudar. Ele vai mudar. Porque se para uma mulher cananeia como essa, nós vamos chegar lá no fim que ela teve, mas foi porque ela resistiu, persistiu e não desistiu. Essas são as 3 coisas que nós devemos nos afirmar e nos apegar durante todo o momento. Esse silêncio para ela. Esse silêncio para ela deve ter doído a alma. Esse silêncio é como se fosse um tempo que ele não passa. Mas sabe o que acontece? Não foi só uma mulher cananeia que passou por isso. Nós podemos falar dezenas de pessoas da Bíblia importantes que também vivenciaram isso. Como o nosso tempo é um pouco curto, eu não vou estender, então não vou abrir as passagens. Mas todo mundo conhece a história de Abraão. Abraão, Deus prometeu a ele um filho quando ele tinha 75 anos. E isso só foi se cumprir quando ele tinha 100. Você imagina esses 25 anos de espera. Esses 25 anos, cara, Deus me prometeu, será que ele vai cumprir? Até hoje, passou 1 ano, passou 2, passou 10, passou 25. Mas se cumpriu. Então eu queria falar com você para crer no milagre que ele te prometeu e para você resistir à ansiedade. Resista à ansiedade. Assim também Marta e Maria. Marta e Maria, o seu irmão Lázaro morre. E nós sabemos que uma carta é enviada a Jesus dizendo: Jesus, o teu amigo, aquele quem tu amas, está doente, que até então ele não tinha morrido. Ao chegar essa mensagem para Jesus, ele sabia que Lázaro tinha morrido. Porém, naquela época era comum até o 3º dia pessoas ressuscitarem. Pessoas voltarem à vida até o 3º dia. Então não valia como dado de morte, ainda não ia valer o milagre se não fosse passado disso. Então Jesus aguarda o 4º dia. E no 4º dia ele vai: Lázaro, vem para fora. No 4º dia vem se cumprir. O silêncio está falando com a gente. Clama mais, ora mais, pede com mais intensidade, resiste ao meu silêncio. Eu queria também falar de Isabel. Conversando com o Juninho, ele me fez lembrar. Isabel também foi mãe há mais ou menos com 60 anos. Já é uma coisa muito louca nos dias de hoje da gente pensar dessa forma. Porém, a palavra fala que ela era estéril. Uma mulher estéril. E aos 60 anos engravidar, dentro da casa dela, sabe o que aconteceu? O próprio marido, Zacarias, não creu. Ele não acreditou que aquilo ia se cumprir e ele ficou mudo.
até o final da gestação dela. Por quê? Incredulidade. Então resista à incredulidade. Nós precisamos resistir aos dias maus, resistir ao silêncio de Deus, porque Ele está dando a oportunidade da gente clamar com uma forma mais intensa, da gente clamar e crer de todo o coração que Ele é capaz de fazer, porque Ele é. Amém? A resistência é o primeiro atributo para o milagre. E para vocês entenderem um pouco de onde eu quero chegar, a luz que brilhou para os judeus também brilhou para os gentios. Vou tomar mais um pouquinho de água, como o Juninho disse, 50 centavos. A luz que brilhou para os judeus também brilhou para os gentios. Não é verdade? Por isso nós estamos aqui. Porém, o nosso Deus, eu costumo falar muito sobre reciprocidade, porque Ele é um Deus recíproco. Ele fala muito da semeadura, então você semeia e você colhe. E isso, de acordo com as nossas ações, Ele age com a gente. Então ali precisava ser esse povo primeiro. Jesus veio para todos, porém Ele tinha que começar por algum lugar. E esse lugar era Israel. Por que Israel? A gente muitas vezes se pergunta, poxa, podia ter sido outra nação, por que não? Mas foi Israel. Mas ali veio a primeira oferta. O culto nasceu ali, a liturgia do culto foi feita ali. Uma aliança foi feita com Israel. Então Deus é fiel para cumprir. Mesmo que esse povo naquela época ainda não merecesse. Mas se Ele prometeu, ainda que a gente não mereça, Ele vai cumprir. Então eu queria continuar a leitura com vocês. Pode passar mais um, Fê, por favor. Então ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel? Então para isso Jesus veio. Então ele pegou e menosprezou ela ali de uma tal forma. E falou assim: o seu caso não é a minha prioridade. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. O seu caso não é a minha prioridade no momento. Ó, que mulher de fé. Porque para pensar, primeiro ela que saiu gritando louca, os discípulos já mandaram ela embora, que ela vinha gritando como louca atrás. Ela continua tendo a revelação que Ele é o Messias e Ele não fala a palavra. E quando Ele se refere a ela, Ele diz: o seu caso não é prioridade. Não foi para você que eu vim agora. E essa mulher, se ela teve a revelação de Isaías que ele era o Messias, ela sabia que ela ia agora ter a redenção. Ela falou assim: agora Ele vai me livrar, Ele vai me salvar. Porém, ela não podia furar a fila. A fila primeiro era dos judeus. Pode passar mais um. Aí, ao ser ali, não é para você agora. Olha o que essa mulher faz. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Em outras versões diz: socorre-me. Socorro. Ela está gritando por socorro. Ela está ali ajoelhada falando assim: Jesus, o meu caso é uma emergência. O meu caso não pode esperar a redenção. O meu caso é para agora. Eu tive um encontro com o Senhor. Então ela se humilha, ela se prostra diante dele, ela o adora e ela grita por socorro. Será que não tem áreas na nossa vida que a gente precisa clamar a Ele por socorro? Será que nós temos ajoelhado na presença dEle e falado com Ele: socorro, o meu caso é uma emergência. Eu não posso esperar o culto de domingo chegar. Eu não posso esperar a visita do pastor na minha casa. Eu não posso esperar o meu líder de célula vir me fazer uma visita. Eu clamo ao Senhor por socorro. Nós temos a autoridade de ajoelharmos, de clamarmos em redenção e acreditar: me socorre. Ele é capaz de socorrer a gente. Mas será que não tem faltado isso? Olha quanto essa mulher resistiu. Essa mulher resistiu às pessoas falando mal dela. Ela resistiu ali à humilhação.
Ela resistiu tantas coisas, mas ela falou assim: se tem uma coisa que eu não posso fazer, é desistir. Eu não posso desistir. Você não pode desistir da sua casa. Você não pode desistir dos seus filhos. Você não pode desistir. A caminhada é difícil, a caminhada é longa, a caminhada é árdua, mas nós não podemos desistir. Aleluia. Pode passar mais um, Fê. Não, esse mesmo. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Até aí por enquanto. Vocês estão vendo que como cada frase ela ministra uma coisa diferente em nós? Cada frase dessa conversa é uma conversa que ela parece que vai dar tudo errado. Uma conversa que fala assim: cara, a gente vai chegar em lugar algum. Porque eu estou pedindo por socorro e ele não quer me ajudar. Eu estou clamando aqui por ajuda, mas ele não está disponível para mim. Eu não sou a prioridade dele. Então o que está acontecendo aqui? Ela falou assim: eu não vou desistir. Eu preciso agir de uma forma diferente. Eu vou surpreender Jesus. E sabe o que acontece? Talvez você está fazendo um arroz com feijão. E ele espera de nós ousadia, para que a gente venha surpreender a ele. E aqui ele fala: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele foi chamado primeiro, ele tinha que cumprir primeiro o quê? Para o povo judeu. Então ele falou assim: calma aí, a sua fila ali é outra. A sua fila é aquela fila de espera. Primeiro eu vou atender os meus filhos. Primeiro eu vou fazer por eles. O que sobrar eu te entrego. O que sobrar eu te entrego. Pode passar mais um. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que ousadia dessa mulher. Ela teve a oportunidade de estar com Jesus, ela não ia fazer menos que isso. Ela falou assim: a única chance que eu tenho, pelo amor à minha filha, eu preciso clamar de uma forma intensa. Então ela se diminui e fala assim: sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Esse sim, Senhor, que ela afirma, esse Senhor fala de dono. Ela está reafirmando: você é o dono. Sabe o que ela está falando? Assim como você sabe quem eu sou, assim como você sabe que eu venho de uma geração corrompida, assim como que você sabe que eu adoro outros ídolos, eu sei que você é o Messias. E eu sei aonde é a tua mesa. A tua mesa é no céu. E até as migalhas que caírem de lá para mim é o suficiente para o que eu preciso agora. Ela está falando ali: qualquer coisa que cair da tua mesa, da mesa celestial, para mim é o suficiente. É o suficiente, para mim me basta. O que eu preciso agora, eu não quero grandes coisas. Eu preciso da cura da minha filha, a libertação da minha filha em casa. Então essa mulher, mais uma vez, ela se humilha, ela se quebranta e ela fala com ousadia: qualquer migalha que o Senhor derramar da tua mesa. Porque nessa época a gente tem muitas opções para poder falar nessa área. Você vai estudar, uns falam que a mesa, que a época comiam realmente os cachorros embaixo da mesa, e vai falar que o povo cananeu comia dessa forma. Porém, naquela época, as mesas não eram como as nossas hoje, mesas altas. As mesas eram baixas. Então eles se sentavam como numa almofada e comiam ali. Um cachorro não poderia comer debaixo dessa mesa. É uma mesa baixa. Então ela está reafirmando: eu sei que você é o Messias. Eu sei que você é o Deus que se fez carne aqui na terra. Então se cair as migalhas da tua mesa, para mim é o suficiente. E aí ele responde: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada.
Mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé. Uma mulher que começou a conversa gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história termina: mulher, grande é a sua fé. Aonde que você não vê solução, aonde que você só enxerga destruição, aonde você vê problema, Ele está falando: filha, se quebranta. Filho, não desiste, persiste, resista ao dia mau, resista às dificuldades. Eu vou estar sempre aqui, mas eu vou me revelar a você da forma que você se revela a mim. E ali ela sai. A versão de Marcos, eu quero te pedir para você colocar, por favor, em Marcos, que é o mesmo texto, que é Marcos 7, do 29 e o 30, que diz assim: então lhe disse, por causa desta resposta. Em algumas versões está, por causa desta palavra. Ué, mas ele não queria nem falar a palavra a ela. Mas de repente, a palavra dela mudou todo o cenário. A palavra dela mudou todo o cenário. A sua palavra tem o poder de mudar o cenário da tua casa, o cenário da tua vida. Os seus sonhos não foram destruídos. Libere a palavra sobre isso. Libere a palavra com autoridade. Essa mulher que não desistiu, ela pegou uma pitada de ousadia e ela colocou na minha persistência, a minha ousadia, e ela recebeu o que ela queria. Mas o mais lindo disso tudo é que nunca é sobre nós apenas. Tudo que Jesus faz, Ele vai muito além. Ele não vai te fazer algo, Gláucia, que é somente para você. Às vezes a sua cura não foi para te curar, foi para curar alguém da tua casa. Às vezes o que Ele te entregou, Verônica, não foi para você, mas foi para esses jovens que estão ao seu redor. Às vezes o que Ele tem feito na tua vida não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. São as pessoas que vão te encontrar ao longo da caminhada. Tua casa, que é o principal, a tua vida, a tua família. E sabe o que é lindo disso tudo? Passa mais um. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama. O demônio já havia saído dela. A gente ficava esperando até um final mais feliz, né? Ela correndo nas colinas ao encontro da mãe. Porém, gente, como eu te falei, quanto tempo será que essa menina não dormia? Quanto tempo será que ela não tinha descanso? Que ela não tinha paz? A mãe encontra e vê a filha deitada, serena, a paz voltando para dentro da tua casa, a paz reinando dentro do seu lar, ela podendo dormir tranquila. Por quanto tempo? A Bíblia não cita, não fala. Então a gente pode pensar que essa menina não descansava, era um tormento na vida dela. E o mais lindo que aconteceu aqui foi o seguinte: isso tudo que nós lemos aqui foi antes da obra da cruz. Foi antes da obra da cruz. Sabe o que aconteceu? Ela inaugurou a adoção. Ela foi adotada como filha antes mesmo da redenção de Jesus. Ela já tinha reconhecido: você é o Messias, você que vai me salvar. Você é o Senhor, filho de Davi. Eu sei quem é você. Porém, ela não poderia ter acesso ainda. Mas grande é a tua fé. Se a tua fé for grande como dessa mulher, ela vai romper qualquer tipo de barreira. Não há doença, não há demônios, não há palavra contrária, não há nada contra você. Aumente a sua medida de fé. Aumente a sua medida de fé. Nós temos aqui falado sobre os milagres de Jesus e o intuito é exatamente esse. O intuito é aumentar a nossa medida de fé.
Porque se nós que lemos tudo isso, que somos ministradas, nós não cremos nisso, nós somos como Zacarias, deveríamos ficar mudos. Porque como pode a gente ver tantos milagres e maravilhas? Ele ainda faz. Aleluia! Ele ainda faz, Ele opera, Ele cura, salva e liberta. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Queria estar chamando o Ministério de Louvor. Que a gente já está terminando. E eu queria estar fazendo um convite a vocês nessa noite. Eu não costumo ministrar e fazer apelo, porque nós não temos que fazer apelo. Porque se você sentir que a palavra fala com você, se você sentir que você foi ministrado, você vem. Porém, ao estudar ela, eu fui ministrada de fazer esse convite. Você que tem pensado em desistir, você que não tem tido mais forças para continuar, você que tem achado que o silêncio de Deus tem te matado, tem te deixado em ruínas, você que abandonou sonhos, projetos, aquele curso que você deixou de fazer, a faculdade que você abriu mão, a sua família, aquele parente que você falou, aquele não tem mais jeito. Eu queria que você entendesse que não tem a ver com você. Assim como não tem a ver comigo e assim como não teve a ver com o milagre que a filha recebeu. Porque na verdade quem se tornou filha foi a mãe. Quem teve a experiência de um encontro com Jesus ali foi a mãe. O benefício foi a cura da filha. Mas ali quem foi arrebatada pelo aquele amor foi aquela mulher cananeia. Então, se a palavra mexeu no teu coração, se você tem uma área da sua vida que está em estado de emergência, vem aqui na frente para a gente estar orando por você. Nós queremos agradecer ao Senhor porque Ele tem falado conosco nesse lugar. Oh, Jesus, não se acanhe, gente, não se acanhe. Assim como essa mulher teve ousadia de gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes que você não tem se derramado no altar do Senhor por vergonha? Vão pensar o que de mim se eu for lá na frente? Vão pensar que você serve a um Deus vivo e que você crê no sobrenatural, que você crê